Paz, senhora de Vila Senhora de Vila, Muito, Senhor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo. A gente está muito feliz de você estar acompanhando aqui mais um episódio do Saiba Mais, a escola bíblica aqui da nossa igreja de Vila Alzira, nossa igreja sede. E estamos muito felizes de ter vocês aqui. Sim. Diogo. Mais uma, né? Essa é qual? Oitava? Esse Não. é o quinto episódio. Quinto episódio dessa série que está sendo enriquecedora e edificante. Sabe, Rafa, eu tenho gostado muito de participar desse projeto aqui. Também. Eu vejo também que o pessoal tem gostado desse projeto, está abençoando famílias, e a nossa intenção é essa. Que abençoe cada vez mais pessoas, que mais pessoas tenham esse contato com a palavra do Senhor. E hoje aqui com a gente, nossa querida amiga Alessandra Negreiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer em conhecê-la, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Prazer também é meu. Fico muito feliz por esse convite, né? Muito honrada. Eu sou uma amante da Palavra de Deus. Cresci na Escola Bíblica Dominical, né? Desde os meus 14 anos. Foi minha professora de Escola Bíblica Dominical. Uau, sério? Foi. No Parque das Nações. Então, eu gosto muito de estudar e de compartilhar a Palavra do Senhor, né? Porque ela é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. É verdade. Amém. Verdade. Eu fico muito feliz de ter a Alessandra aqui com a gente. Também a família dela é uma bênção. O Wellington, seu marido, seu filho Matheus, Letícia, sua nora Bianca, os netinhos. Então, o testemunho de pessoas fiéis à palavra, ele fala por si. Você vê filhos fiéis também à palavra, né? O Matheus é um homem de Deus, a Letícia é uma menina de Deus. A gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, tá? Legal. Obrigada. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série sobre a nossa revista, Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Então, como já estamos na nosso quinto episódio, o segundo desse trimestre, nós já vamos começar a nos orientar para que você tiver o desejo de acompanhar, que você pode estar fazendo o pedido da revista da Escola Bíblica, tá bom? Então, quando você me vê nos corredores da igreja, me procura, fala assim, Rafa, eu gostaria de ter a revista para poder estar acompanhando com vocês. Você me dá um toque, a gente já anota, já prepara para você para o próximo trimestre, quando você sentar aí para assistir, ver, você abrir a revista, ver o que está sendo falado, poder acompanhar, porque a didática aqui do programa, Ale, ela é interessante porque a pessoa tem a oportunidade de ler o material e aqui a gente fazer esse compilado, né? E vamos tirar assim, o supra-sumo. Porque às vezes em sala a gente não consegue abordar... ser minucioso em cada ponto, Perfeito. Ser específico em cada ponto, não dá tempo. E eu, como professor, eu gosto quando os alunos já vêm com material, assim, já esgotaram o material. Já leram? Eles vêm para sugar o que o professor tem a oferecer, o que ele buscou de fora, né? É gostoso quando você chega numa sala e o aluno extrai. Nós estamos aqui hoje para isso, para extrair de você. É verdade. E realmente, em relação à revista, é importante você adquirir ela para você ficar por dentro do que a gente está falando, né? Você entender os temas que a gente está falando. Claro que a gente vai citar o título de cada aula, de cada lição, só que você precisa estar por dentro do que está sendo dito. Porque é você que vai estar ganhando com isso, né, Rafa? Verdade. É. Presbítero Diogo, E aí? hora pra gente começar, Vamos orar. por gentileza. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos extremamente gratos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor nos concedeu mais um dia, mais uma oportunidade de estar reunidos nessa mesa para mencionar das maravilhas que há na Sua palavra, Senhor. Pai, eu clamo a Ti que cada pessoa que vai nos ouvir nesse momento, Pai, ou em um momento posterior, que essa pessoa possa ser impactada pela Sua palavra, Senhor. Que ela possa ser fiel na mordomia que há de ser entregue ao Senhor. Que todos os bens, todos os recursos, toda a nossa vida seja colocada diante do Senhor, Pai, para o benefício da sua igreja e para a glorificação do seu nome. Senhor, usa nossas vidas nesse momento, Pai, e que o Senhor possa usar a vida da nossa querida irmã para nos abençoar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lê, é contigo, nós estamos aqui, fica à vontade, tá Amém. bom? Então, Deus ministrou seu coração aí, pode liberar. amém. Então, como já foi falado, né, o tema dessa revista, desse trimestre é sobre mordomia.
E então a gente sabe que mordomia vem de mordomo, né? Daquela função, daquele cargo de ser mordomo. E a gente vê em vários filmes, né? O mordomo ou a governanta, né? É verdade. O Alfred, mordomo do Batman. Quem não lembra? Esse é o clássico, né? E eles estão ali para servir o seu senhor, né? Para administrar os bens do seu senhor, administrar a organização da casa, né? Até a questão de compra de alimentos, enfim, tudo, né? E nós vemos então que através da palavra de Deus e através do exemplo do Senhor Jesus, ele nos chama a sermos mordomos também, né? Então, aí a gente pode ter algumas questões para refletir na nossa vida, se nós temos sido bons mordomos para Deus, né? Sim. E como nós temos administrado aquilo que Deus tem nos dado. É uma responsabilidade muito grande, né? E então nós temos que ser zelosos, né? Ter essa preocupação da administração daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, como a gente vai fazer um compilado das lições seguintes, a lição de número 5 vai falar da compaixão, atitude de quem ama a Deus. Então, sobre generosidade. Por que a gente tem que ser generoso? Porque Deus é generoso, né? E nós somos filhos. E o filho imita o pai, né? Exatamente. Eu andando aqui pelas ruas de Santo André, né? Talvez vocês já devem ter percebido o quanto aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade financeira ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade nos faróis, nas ruas pedindo dinheiro, pedindo moedinha, pedindo ajuda. Até mesmo pessoas em vícios também. Eu reparo que o número aumentou muito, Rafa. Sim. Parece que depois da pandemia o negócio disparou. Sim. E aí, a gente aplica generosidade nessa situação? Sim. Como é que a gente pode fazer? Porque a lição fala atitude de quem ama Deus, né? E quando a gente ama Deus, é desafiador, porque a gente tem que amar não só de palavras, né? Nós temos que amar em ação, amar com atitudes. E quando a gente é generoso com um morador de rua, com aquele pedinte no farol, a gente está mostrando a ele o amor de Deus, o cuidado de Deus na vida dele, né? Então isso é muito importante. Isso eu aprendi muito com o nosso pastor, porque o pastor Antônio, quem caminha com ele sabe do nível de generosidade dele, né? De às vezes você vê ele fazendo coisa assim que, meu Deus, chega até a ser constrangedor o tamanho do coração dele, né? E pra mim, eu pego muito esse exemplo pra mim, como outros homens de Deus também, porque como a Alessandra disse, é um fato, você procura refletir o que Deus faz, né? Deus é tão generoso a ponto que cedeu o seu filho. Sim. Então, qual que é a maior atitude de generosidade do que essa, né? Então, a gente tem que seguir pelo mesmo caminho, né? Sim, ele deu o melhor, né? Sim. Exatamente. Deu o melhor dele para nós, que foi Jesus Cristo. Então, nós temos que imitá-lo, né? Amém. E aí em Provérbios 11, 25, quem quiser me ajudar para ler, por favor. Provérbios 11 e 25. Isso. Posso ler? Sim. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, ser generoso traz recompensas, porque o generoso prosperará. E também fala da reciprocidade, né? Se eu ajudo alguém, eu vou ser ajudada, né? Vou receber alívio. Quem dá alívio a alguém recebe alívio. E o sistema do mundo ensina totalmente o contrário da palavra de Deus, né? O sistema do mundo ensina a gente reter, guardar, acumular, não olhar para o outro, olhar só para si, né? Eu não lembro da frase, né? Mas é farinha pouca, meu pilão primeiro, alguma coisa assim, né? Eles já tem uma filosofia do mundo que é importante você reter e não compartilhar. O evangelho é completamente ao contrário. Sim. Se o meu próximo não tem, então basicamente eu não tenho. Isso, exato. Porque ele é meu irmão, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Faz parte do meu corpo, né? O evangelho é totalmente partilha, né? Isso, exato. E aí, às vezes, pensando nesse sentido, né, que o evangelho é isso, às vezes a gente se perdeu, a igreja se perdeu, porque a gente teve uma época que pensou que o evangelho era a troca de modo de se vestir,
Evangelho era a troca do modo de falar, né? E na verdade, o evangelho é um transplante de coração, né? Exatamente. É trocar nossas paixões. Então, quando eu recebo a Jesus, quando eu creio no evangelho, eu troco minhas paixões. E eu começo a ser tão apaixonada por Jesus e pelo que ele é apaixonado. E Jesus é apaixonado por quê? Por pessoas e não por coisas, né? E nós estamos sendo apaixonados por pessoas ou estamos sendo apaixonados por coisas? Sim. Forte, né? É demais. Forte, muito forte. É muito forte. Eu sabia que ia ser desafiador, mas vai com calma, vai com calma. Você pode ler então em Provérbios 22:9? Provérbios 22, Isso. 9. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. E outra coisa, quando a gente compara, né, com o sistema do mundo ele olha para quem? Para os ricos, né? As pessoas querem ter amizade com ricos, pessoas que trazem vantagens, que trazem privilégios, e a palavra de Deus vai pedir para a gente olhar para quem? Para os pobres. E atender ao pobre, para o cristão, não é uma obrigação, né? É um privilégio. Porque a palavra de Deus fala que quando a gente faz isso ao pobre, quando a gente visita o que está preso, quando a gente dá comida para o que tem fome, quando a gente dá roupa para aquele que não tem o que se vestir, é como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Isso é uau, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Com certeza. Eu até coloquei aqui nessa lição, é uma espécie... Eu sei que essa palavra, essa frase está um pouco politizada, né? Eu entendo essa situação. Mas a gente pode discutir um pouco sobre isso. Seria uma espécie de justiça social, não no sentido político, mas no sentido de realmente esse favorecimento, esse olhar cristão, não é? Esse olhar de Cristo para essas situações. Então, não é uma reparação social também. Não é esse o ponto. Mas é o ponto de que o que eu e você, o que a gente aqui como cristãos, a gente tem a responder a respeito desse problema. Porque é um problema, não é? Com certeza. Sim. Como a gente como cristão pode responder a isso? E eu creio que uma das formas é a generosidade. Sim. Por isso que eu fiz o questionamento, né? Onde foi que a igreja se perdeu, né? Porque esse era o papel da igreja, e quando a igreja para de atender aos pobres, aí o Estado vem e intervém. Aí vem as políticas públicas, né? Porque a igreja deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Antigamente, a igreja ela servia como um exemplo de política pública nesse sentido de atender os mais necessitados, né? E hoje, muitas vezes, a igreja está querendo terceirizar isso que seria uma coisa intrínseca no seu modelo de vida, né? Que é servir aos menos favorecidos, né? E quanto a esse quesito político, eu acho que a gente precisa ter um olhar redentivo para certas palavras, porque, por exemplo, justiça social. A gente sabe que o espectro político de esquerda, ele tem essa questão mais forte, é claro que transvestido de capilarizar essas pessoas para eles, né, para ter voto. Mas a gente não pode deixar de usar essa palavra simplesmente porque um nicho político usa para manipular as pessoas. Sim. Pelo contrário, quem tem a justiça perfeita é Deus. É Deus. Sim. Entende? Deus. Sim. Então a igreja não é nem de esquerda e nem de direita, a igreja é de Cristo. Aleluia. E nós, como cristãos, quando vamos exercer o voto, a gente tem que pensar no que condiz com a nossa consciência, do evangelho, da palavra de Deus. E outra coisa também que eu sempre vejo quando eu vou votar é o olhar que aquele candidato tem acerca de Israel, né? Não, porque nós somos cristãos, Israel é o relógio de Deus, a gente acaba olhando para esse sentido, mas a gente não pode deixar de atuar em algumas frentes por conta... É muito coisa de esquerda, pelo contrário. E tanto que isso é coisa de Cristo. Coisa de Cristo. Isso, exatamente. Tanto que, historicamente, quem deu início aos orfanatos, por exemplo, foram cristãos.
Os hospitais. Hospitais públicos, Sim. foram cristãos. Até mesmo escola pública, foi lá o estadista João Calvino, né? Exatamente. Ele que iniciou tudo aquilo na Suíça lá. Então, esses benefícios que há na sociedade, que há essa promoção, são todos cristãos. São todas cristãs, na verdade. São todas iniciativas cristãs. Então, tá na história de quem nós somos ter esse olhar. Sim. Tá na história. Muito bom ponto. E aí nós, como cristãos, né, podemos escolher duas maneiras de viver, né? Uma maneira de viver é achar que eu só nasci para ser servido, só nasci para ganhar, não quero ter problemas. E a outra maneira do cristão viver é o cristão ser a solução, né? Ser a resposta de uma oração. Amém. Porque é tão bom, né? Eu tenho um testemunho da minha sogra que passava por dificuldades financeiras e de repente parou na porta dela. Antigamente as compras eram entregues em combis, né? Em peruas. Aí parou na porta dela uma Kombi com uma despesa enorme, com tudo que ela precisava. E aí eu penso, alguém fez com que a resposta da oração da minha sogra chegasse até a porta da casa dela. E quantas vezes Deus quer nos usar para ser resposta da oração de alguém e nós retemos, né? Nós endurecemos o coração e não somos generosos. Com certeza. Né? Que nós possamos enxergar então a vida dessa maneira, não como um aproveitador, mas como um mordomo, que estamos aqui, que nada é nosso, né? É isso. E aí quando eu lembro de generosidade, eu lembrei da história de Maria, né? Que Maria foi generosa e ao mesmo tempo extravagante. Ela ofereceu a Jesus o melhor que ela tinha, né? Ela não reteve aquele perfume que ela derramou. A Bíblia fala que custava o salário de um ano de um soldado romano, né? Imagina você olhar hoje o seu informe de rendimentos, Rafa, ver lá aquele total que você recebeu no ano. Estamos na última semana do imposto de renda, viu? Precisa de contadora, pode chamar minha esposa. É verdade, o leão tá aí. E aí ela depositou tudo, né, aos pés de Jesus. E vem Judas e critica aquela atitude dela, né, aquela generosidade dela. Mas não porque Judas estava preocupado com os pobres, né? Judas era ladrão, ele cuidava da bolsa de dinheiros, né? E ele fala, porque era melhor ter dado aos pobres. E às vezes a gente age assim também, a gente quer administrar o que é do outro, né? O que o outro faz com o dinheiro dele, com a generosidade dele, e eu não quero ser generosa. Foi o que Judas fez, ele queria administrar a generosidade de Maria, né? Nossa, é verdade. É verdade. E em vez dele dispor, se ele estava tão preocupado assim com os pobres, né? Por que ele não deu do seu próprio dinheiro? Exatamente. Os pobres sempre vão estar aí, a gente sempre vai ter a oportunidade de ajudar. Agora, Sim, a oportunidade que Maria teve, só ela teve. só ela teve. Jesus fala que o testemunho dela foi contado. Exatamente. Sim. Por causa disso. Onde esse evangelho for pregado, esse Ela testemunho vai chegar. será lembrada, né? E você vê que a motivação de Judas também é estritamente política, né? Sim, Então, teria um benefício político você ajudar os pobres, né? E sim, assim, já que a senhora puxou esse exemplo aí, não é interessante a gente parar pra pensar que Judas falou isso tipo, na cara de Jesus, sabe? Jesus sendo ungido e ele falando assim, está ungindo Jesus. Eu fico pensando, tipo assim, quem é Jesus para ser ungido? É Os que- pobres são, sei lá. Eu vejo que Judas só enxergou Jesus como líder político. Talvez ele não tenha enxergado Jesus como o Messias. ungido. o relacionamento que Judas tinha com Jesus, a gente critica tanto Judas, né? Mas a gente tem que olhar para a vida dele e fazer o contrário, né? Porque ele tinha um relacionamento com Jesus, exatamente isso que o pastor Rafa falou, de o que eu ganho com isso? O que eu ganho? O que eu vou ganhar de servir a Jesus, né? E quando ele vê que não ia para o viés que ele queria, que não ia acontecer da forma que ele queria, ele trai a Jesus. E nós também, às vezes nós temos um relacionamento com Deus de só querer ganhar, querer ganhar, querer ganhar. E quando não recebemos, nós nos decepcionamos e já falamos, não vou mais para a igreja. No final de semana passado, eu tive a oportunidade de pregar em uma das nossas igrejas e eu falei sobre a parábola do servo inútil, né? E se você for ver, qual que é a recompensa do servo? Porque assim, o que ele faz já é uma graça de Deus de fazer por entregar a Deus.
né? Eu até citei o exemplo, e é muito engraçado isso. A Lê é professora, talvez ela tenha já visto essa questão em formaturas, que às vezes os pais levam cartaz, né? Você não fez mais que a sua obrigação. Porque no fim das contas, o que um jovem pode fazer é estudar, os seus pais fazem o melhor, às vezes aqueles que podem pagam escola, pagam faculdade, mas o mínimo que ele pode fazer é ir bem, né? E às vezes Deus espera isso da gente, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Ser É generoso. o mínimo, ser generoso, Olhar você para o cumprir o que você faz. próximo. E às vezes o fato de você cumprir, aí que eu quero chegar para trazer uma convergência com o que estamos falando, é que o serviço que a pessoa presta para Deus, depois ela quer colocar Deus na parede. Deus, eu tenho feito isso. Grande coisa. É o mínimo que a gente faz em resposta à tamanha oferta que Deus fez sobre nossas vidas, né? Sim. E aí tá a diferença da generosidade e de dar presente, né? Quando eu dou presente, eu dou com uma segunda intenção, né? Eu presenteio você no seu aniversário, porque quando eu fizer o aniversário, você vai me retribuir. Só que a generosidade não. A generosidade, ela não quer nada em troca. E é assim que a gente tem que agir. Ser generoso sem querer receber nada em troca. Sem colocar Deus na parede e falar, opa, agora eu quero 100 vezes mais. Como essa questão da generosidade tá totalmente intrínseca no amor, né? Sim. Porque você falou isso, já me veio 1 Coríntios 13, né? O verdadeiro amor não quer nada em troca. Sim. Ele doa E pelo sem fato. expectativa de retorno. Sim. Por amor, né? Porque quem nunca, talvez, né, você, como você bem disse, deu um presente e quando chegou na sua data a pessoa também não lembrou. Falou, nossa, eu dei um presente de aniversário dela, nem lembrou de mim. Exato. Não dou mais também. Exato. E aí, estudando a lição sobre generosidade, eu estava pesquisando, eu gosto muito do Spurgeon, né? Sim. E ele fala lá num texto que quanto mais aberta tiver sua mão, mais fácil será enchê-la, né? Porque se eu vou te dar um bombom, você tá com a mão Uau. fechada, Que frase, né? você não vai receber, né? Então, quanto mais aberta a nossa mão tiver, mais fácil Deus a encherá, né? Que o grande amor de Deus, Do que final. a graça. Então, e quando a gente fala de generosidade, fala de desapego, né? Que é não ter o nosso coração nos bens materiais. Porque onde está o nosso tesouro, Ali também sabe. Nossa. aí estará o nosso coração. E revela muito de quem somos, né? Do nosso caráter, não é? Com certeza. E quando nós estamos cheios de generosidade, aí nós estamos vazios de avareza, vazios do egoísmo, né? Então, por isso que nós temos que ser praticantes da palavra de Deus e sermos generosos. Gente do céu, será que eu vou aguentar? Terminar essa aula? E então é isso, né? E aí, sobre a lição 5, que a vida do cristão é um exercício de amor. E se a gente não tem esse amor, é uma vida fútil, né? Sem significado. Uau. E depois a lição 6 vai falar edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado, né? Como é gratificante edificar a casa de Deus, né? Fazer a obra de Deus. E Tem idade pra fazer a obra de Deus? não, qualquer idade, né? É bem-vindo estar Quem- disposto, né? Quem ouviu esse chamado, queimou no coração, a igreja testifica sobre essa pessoa, ela tá aí, vamos fazer a obra de Deus? Vamos pôr a mão. Às vezes a gente coloca tantos empecilhos, né? Sim. Com certeza. Ou porque eu sou jovem demais, tenho que ir atrás da minha carreira, né? Isso. Dos meus planos, dos meus Eu sou sonhos. velho demais. Eu sou velho demais, já fiz o que tinha que ser feito, agora deixa tem que pros ser os outros. outros. Bem É como por se aí. a gente só conseguisse fazer uma coisa, né? Sim. Ou eu me dedico à obra, ou eu vivo a minha vida. É claro que vai ter momentos da sua vida que você vai ter que focar certas Sim. coisas, né? Mas em alguma medida, você pode exercer. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. A comunhão da igreja. Quando você chama alguém para ir na sua casa, você faz uma janta, não deixa de ser um serviço verdade. Sim, que você faz. Talvez você não vai estar operando, porque você não pode assimilar o serviço, edificar a casa, com ser obreiro ou ter uma função, um cargo, sim. né?
Eu acho que esse é o cuidado que a gente deve ter. Porque se você serve, você edifica o corpo de Cristo, o fato de você tomar um café com alguém, você servir, você a pessoa se sentir bem, você pode emprestar o serviço de Diversas muitas maneiras, né? É que a gente que limita, na verdade, Sim. o serviço, né? Mas o fato de você estar disponível para Deus te usar, você está servindo. Sim, porque tem várias formas da gente demonstrar esse coração generoso na obra em relação ao próximo, né? Uma das formas é financeira, né? Suprir as necessidades financeiras. E aí a gente entende que é suprir as necessidades e não desejos, né? Porque tem pessoas que se aproveitam, então, Isso é opa, verdade. o irmão tem que ser generoso comigo e agora? Não, é suprir necessidades. Pontuais também. Eu tô com a necessidade Um período. de um iPhone 6 Plus, tá ligado? 16, quer dizer. 6 já passou. Mudou a necessidade, né? E aí tem outras formas, né, de ser generoso, como o pastor Rafael falou, você ouvir alguém, visitar alguém, orar por alguém, né, mandar uma mensagem para alguém, mostrar o que ela é importante. Tem várias formas de ser generoso. Gente, eu nunca esqueço, teve um caso de uma amiga nossa, na verdade assim, ela era irmã de uma amiga nossa, e a gente tem um certo carinho assim, mas nunca teve uma amizade profunda, né? E acontece que essa irmã, ela quebrou o pé uma vez, assim. Aí a Nath falou, amor, vou fazer um bolo, vamos levar lá pra ela? Mas, gente, ela foi tão impactada por essa simples ação, tipo, pra gente não custou nada. Gente, fazer um bolo de cenoura. Quanto gasta fazer um bolo de cenoura, cobertura de chocolate, gente? Mas significou tanto que daí nasceu uma amizade tão profunda e abençoadora. Então a gente não sabe, tipo assim, a que ponto o fato da nossa generosidade pode nos abençoar, porque a gente tem sido muito abençoado por essa amizade, que são pessoas mais velhas, mais maduras, nos aconselham, nos ensinam tanto sobre tanta coisa. Então olha que lindo. Pra gente pode ser algo simples, mas para as pessoas pode significar uma coisa tão profunda, tão grande. Alguém lembrou de mim. Sim. E aí quando você é generoso e marca alguém, marca a vida de alguém, você está sendo abençoado só pelo fato dela lembrar de você, orar por você, né? Porque o nosso cérebro tem essa tendência, ele foi feito para isso, né? De memorizar aquilo que traz recompensa, né? E tanto é que agora tá esses vícios aí do bet, né? De jogos. Nossa, isso, porque do tigrinho. Isso, porque o cérebro, ele gosta desse fato da recompensa, né? Então, quando a pessoa recebe essa atitude de generosidade, aquilo marca a vida dela. Provavelmente ela nunca vai esquecer, ela vai estar idosa, vai lembrar do bolo que o Rafael e a Natália levaram para ela. Porque Não é o bolo em si, é o afeto. Sim. Exatamente. É o afeto. É o que... Afeto com sabor de bolo. É bom, hein? Então, nós somos chamados a fazer a obra de Deus, a edificar a obra de Deus, a mostrar para o mundo quem é Jesus, né? Através das nossas atitudes, não sendo avarentos, não sendo gananciosos, nós temos que revelar a Cristo. E exige esforço, né? Que o comentarista fala aqui, as bênçãos do esforço, lógico que existe esforço, disposição, disponibilidade, né? Ali tem um ponto também, o ponto 2.2, priorizando as coisas de Deus. Isso. Sim. Eu acho legal esse ponto também, porque assim, aquilo que é importante pra você, você dedica tempo a isso. Sim. Quanto tempo? Então você quer ver qual o tamanho da importância que aquilo tem pra sua vida, é o tempo que você gasta com aquilo. Sim. Eu acho que isso fala muito nos nossos dias, né? Que Sim. a questão do tempo ela é tão limitada, mas às vezes a gente acha tempo pra Perder. Exatamente. Exato, você disse tudo, porque um dos maiores maus que existe na nossa vida hoje é a questão da procrastinação. Às vezes a gente não fala tanto que não tem tempo para fazer as coisas, mas o tempo que a gente gasta procrastinando é um absurdo, né? Eu falo isso porque é uma coisa que eu luto contra isso. A procrastinação mostra no natural. É claro que a gente busca, né, forças e recursos, entendimento, né, esforço pra gente
sair disso, porque o natural do homem é péssimo, né? Sim. A gente precisa da ajuda do Espírito para vencer Sim, essas coisas. O tempo todo, né? A nossa natureza pecaminosa. Se as coisas de Deus é o que você prioriza, quanto tempo você gasta para elas, né? Sim. Por isso que todo ano, quando eu lanço o desafio de leitura da palavra, eu não aceito a justificativa. Não tenho tempo. Sim. Não, tempo a gente tem. Então, um humorista, não sei se chegou nas redes sociais de vocês, que ele, no stand-up dele, ele falou um pouco sobre a questão do cristão. Ah, do livro, a Bíblia é importante para você? Não, a Bíblia é importante para mim, não sei o que lá. Você já leu a Bíblia toda? E foi que para todo mundo que ele perguntou, a maioria falou não. Então, como que pode você basear a sua vida em uma coisa que você Não não conhece? O pior ainda é nomear como importante, o livro mais importante, né? Exatamente. E desprezar. Então, assim, o que é importante para você, você vai gastar tempo naquilo. Sim. Nós temos que priorizar as coisas de Deus. Há muito tempo atrás, eu tive acesso a um texto que ele falava, não é engraçado? Não é engraçado como R$50 que você traz na igreja parece muito, né? E R$50 no shopping é tão pouco. E não é engraçado como você gastar 2 horas assistindo um filme, seja lá qual plataforma você usa, parece ser tão pouco, passa tão rápido, e 2 horas para servir alguém, né? Muito tempo. É muito tempo. Gente, que forte esse. E não é engraçado, né? Para nós cristãos. É lamentável, na verdade. A gente ri de desespero. É, verdade. Não sei se eu vou continuar mais, não. Não, falei isso. Se eu continuar vivo até o final... E essa questão de priorizar a obra de Deus, de fazer a obra de Deus, né? De edificar a casa de Deus, nós temos que lembrar que ninguém faz nada sozinho. Um precisa apoiar o outro, ajudar. Linkando as duas coisas, Lê, tem um exemplo que eu vi o meu pai fazer que marcou muito uma vez. Eu não sei se eu já citei isso aqui nesses podcasts que está falando sobre esse tema, mas uma vez meu pai, pastoreando uma igreja, houve necessidade de comprar algumas cadeiras, né? E meu irmão, lá, empresário, abençoou e comprou. Aí, numa nova oportunidade, precisou de novo. Esse irmão falou, pastor, eu quero fazer de novo. Meu pai falou, irmão, de verdade eu sinto que você não deveria fazer isso. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque você tem que deixar as outras pessoas ter a oportunidade de ser abençoadas também. E aquele irmão ficou chocado, assim, e alguns outros irmãos também, porque depois precisou, assim, do empenho para ver que... Mas é muito fácil você deixar se uma pessoa ter oportunidade, a gente se acomodar. Sim. Mas você levar um ensino, explicar, gente, o quão é importante você colaborar para o reino, e todos têm a oportunidade de ajudar na sua medida. Sim. Porque Deus, ele não olha a quantidade, ele olha a intenção, a questão da oferta da viúva. Sim. Alguém que dá um dízimo de 1 milhão e ela que deu um dízimo de 1 moeda, é dízimo. Sim. E é interessante isso que você falou, porque a gente acha que para ser generoso precisa ser rico. Isso. Né? Pelo contrário, as pessoas mais generosas que eu conheço são pobres. E a gente, se a gente for parar para pensar, por mais pobre que eu seja, eu sempre vou ser rica em relação a alguém. Com certeza. Né? Então a generosidade não é só para os ricos, a generosidade é para todos, porque Deus não manda a gente ser generoso daquilo que eu não tenho, Ele quer que eu reparta aquilo que eu tenho, e tudo que eu tenho vem do Senhor. Nossa. Tudo que eu tenho vem dele. Por isso que para ser generoso não tem um valor específico, né? Não. Porque é de acordo com a sua proporção mesmo. Sim. Nossa. Porque ser generoso e ser avarento não está na coisa material, mas no coração, né? Não no tá coração. nos números da conta lá, né? Não. Exato. Aí você fala sobre as bênçãos do esforço, 3.1, né? Isso, as bênçãos do esforço, porque demanda esforço, né? Nós nos esforçarmos para fazer a obra de Deus, dedicarmos tempo, dedicarmos recursos, né? E isso agrada a Deus, alegra o coração de Deus, né? Às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas também. Sim, renunciar. Renunciar a algumas coisas pensando num bem maior que é a obra, Sim. que é o reino. Sim. Isso precisa ser visto com bons olhos. Sim. Você abrir mão de algumas coisas, de um conforto, de uma ida, um passeio. Hoje eu não posso ir, minha família não dá para ir, porque a gente precisa servir hoje, Sim. sabe?
A gente deve olhar isso com os bons olhos, porque é um privilégio servir na obra do Sim, Senhor. é um privilégio. É um privilégio. Quem é mais abençoado é quem serve, né? Totalmente diferente do que o mundo prega, que no mundo é abençoado, é próspero quem tem muitos servos, né? E a palavra de Deus nos ensina que bem-aventurado é aquele que serve. É um privilégio servir a Deus, servir a casa de Deus. E a gente vê os apóstolos, né? Eles amavam, estavam tão apaixonados por Jesus que eles viviam a comunhão e o partir do pão. Então, talvez seja isso que está faltando em nós, né? Na igreja de hoje, ser mais apaixonado por Jesus Pode ter certeza que sim. e pelo que ele é apaixonado, né? E aí eu pergunto de novo, onde foi que a igreja se perdeu? A igreja se perdeu no espírito do tempo, o Zeitgeist que fala, né? No espírito da época, porque quando a igreja ela se casa com o espírito da época, quando ele morre, ela fica viúva. Ela tem que casar de novo contra o espírito. E cada época tem o seu espírito, Exato. né? Porque a gente está numa era que a gente está saindo da teologia da prosperidade, ou seja, da questão financeira, e a igreja tem flertado muito com a questão da teologia do coach, que é a vitória emocional, vamos dizer assim, né? Então, é contra esses benefícios, na verdade, malefícios, que a gente tem lutado nesse tempo, né? Por muito tempo a gente combateu, ou deveria ter pelo menos combatido, essa questão da teologia da prosperidade, está totalmente linkada não à generosidade bíblica, mas à vontade do homem, né? O teu aqui, ó, o umbigo dele, né? Sim, Antropocentrismo, né? Ele olhando para o umbigo dele, pelos benefícios dele, moeda de troca, eu dou tanto. Deus tem que dar, né? Como alguns aí, pelo meu gesto, que você já entendeu. Deus tem que dar. Deus tem que te abençoar, né? Não, gente, não tem como colocar Deus na parede. Não, ele já deu o melhor que a gente podia Exatamente. receber, né? Que é Quem Jesus tentou colocar Cristo. Deus na parede foi Jó. Lembra? Jó, capítulo 38, 37, 38. E aí Deus pega Jó agora. Eu que vou te colocar na parede, Jó. Aí começa 3, 4 capítulos, só Deus fazendo perguntas e Jó não tendo respostas. Então, essa questão de tentar colocar Deus na parede... Não cola. Então, a conclusão aqui, o comentarista vai falar, né, que o profeta Ageu exortou os israelitas de maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutarem as bênçãos de Deus. Então, quando nós priorizamos as coisas de Deus, nós desfrutamos das bênçãos, né? E aí eu costumo lembrar de Davi, né? Alcança gerações. Alcança gerações, uau. Né? Porque o que Davi fez alcançou Salomão, alcançou gerações. Então, o que a gente faz hoje no servir a obra de Deus vai alcançar Com certeza. gerações. Já partindo para a lição de número 7, né? Vai falar sobre a liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Como é bom ser liberal, né? Não ser apegado, ser desapegado, né? Das coisas deste mundo. A gente tem que colocar o nosso coração onde está o coração de Deus, né? Que são nas coisas espirituais. Eu vivi grandes exemplos de pessoas generosas, né? Além da Bíblia, que tem vários exemplos. O meu pai foi uma pessoa muito generosa com a obra de Deus. E ficou para gerações, né? Que o meu pai, ele quando construiu ali a igreja, ele se doava. A nossa casa, não sei se o Rafa lembra, a nossa casa era de tijolo aparente, não tinha reboco, não tinha acabamento nenhum. E ele priorizava a obra de Deus. Então tinha aquelas campanhas de compra de cimento, de areia, e meu pai sempre estava focado ali. Sempre priorizando a casa de Deus. Eu lembro. Para deixar para gerações, né? E o legado que ele deixou, porque um templo construído, quantas pessoas já não chegaram ali e tiveram suas vidas restauradas, Transformadas, né? suas famílias restauradas, né? Então, que a gente também possa ter uma alma generosa, pensando não só no hoje, mas no que estamos construindo e deixando de legado para gerações futuras. Uau. Com certeza.
E aquilo que a gente falou sobre o egoísmo, a gente nasce egoísta, né? Tá intrínseco no ser humano, né? Sim, na nossa natureza pecaminosa. Porque a criança, quem tem filho sabe como é difícil ensinar a compartilhar brinquedo, né? Exatamente. Eu tô nesse período. Eu também. Filha de 2 anos e meio, branco, a gente estava ontem, viu, né? Dificuldade da criança de dividir. De dividir. Um simples relógio de plástico não custa R$2. Na nossa natureza pecaminosa, né? Querer tudo para si, não querer dividir, né? E Jesus fala que não é só dar, tem que dar com alegria. Imagina você ensinar a criança a dividir e ainda dividir com alegria. É verdade. É bem desafiador. Esses ensinos de Jesus, a gente tem a obrigação santa de transferir para os nossos filhos desde pequeno. Sim. Desde pequeno. E tem um ensino de Jesus que eu vejo que às vezes a gente começa a compartilhá-lo da forma errada. Jesus diz assim, olha, aquilo que você quer que façam com você, né? Você faça com o outro primeiro. Sim. Só que a gente acaba explicando, ou ouvindo, ou repassando de forma errada. A gente passa assim, o que eu não quero para mim, eu não faço com o outro. O ensino de Cristo não foi esse. O ensino de Cristo foi o que você quer que para você faça com o outro, ou seja, é ativo. Você faz, você é ativo. É liberalidade ativa, é generosidade ativa. E agora, quando eu espero que não vou fazer o que eu não quero que o outro faça, tal, você fica passivo. Sim, só esperando. Você fica só esperando. Então, o que eu não quero para mim, eu não faço por Rafa. Então, eu não faço nada. Exatamente. Quando Cristo nos diz o contrário, faça, não é? Alguém pode ler em Romanos 12:8? Doze e 8, né? Sim. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Uau, né? Então, repartir com liberalidade. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo para nós, né? Que nós possamos fazer, praticar. É aquilo que o pastor Rafael falou, que generosidade não é só sobre dinheiro, né? É sobre outras facetas que a gente pode ter e fazer e alcançar o coração de alguém que está necessitado de algo, de um carinho, de um sorriso, de um ouvido, né? Então, que a igreja tem que encarar a generosidade não como um peso, mas como um privilégio. E quando a gente é generoso, eu penso que demonstra a nossa confiança em Deus. Porque o avarento, ele tem medo do futuro, né? Tem que reter, tem que guardar, porque ele tem medo do que possa acontecer depois. E quando a gente é generoso, então a gente mostra confiança em Deus, que eu não tenho medo do futuro, simplesmente porque ele já está lá. E se ele está lá, eu confio que ele vai cuidar de mim. Eu vou ser honesto, não é um exercício fácil Não. de ser realizado. Não é. Não, é bem Por difícil. isso que a palavra nos confronta, Sim. nos mói. Uau! Uau. E aí, essas 3 lições que a gente passou agora, né? 5, 6 e 7. Então, você tem generosidade, você tem cuidados com o templo, com a obra, e você tem liberalidade. Ou seja, tudo isso está apontando para além do eu, né? Sim. Está apontando para além de mim. Está direcionando realmente ao próximo e ao Senhor. Sim. E aí cai naquela máxima dos 10 mandamentos, onde 4 diz respeito realmente à sua relação com Deus e 6 à sua relação com o próximo. Isso. Deus prioriza muito, né, a questão do relacionamento, da comunhão, né, do próximo. E às vezes a gente pergunta, quem é meu próximo? Para quem eu vou ser generoso, né? E a parábola do bom samaritano nos ensina quem é o próximo. O próximo é aquele que está necessitado, aquele que precisa da minha ajuda. E é isso. Eu gostaria também de ler em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6,
que vai basear, né, nesse texto bíblico a generosidade, a não ser avarento, a liberalidade. Hebreus 13, 5 e 6. Isso. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Uau! Meu Aí Deus. denota, né, a Parece nossa que eu nunca li esse confiança. texto. Veio como uma flecha aqui agora. Amém. Maravilhoso, porque fala exatamente da confiança, né? Eu confio que Deus nunca me deixará, nunca me abandonará. Então, por isso, eu posso praticar a liberalidade, a generosidade tranquilamente. O versículo 6 é absurdo, né? O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Quantas coisas a gente deixa de fazer com medo do que vai acontecer no nosso tempo, na nossa época, né? Eu, quando casei com a Natália me ensinou muito sobre esse tema que a gente tá falando, ser generoso. Eu não era, eu confesso para vocês, eu não era. E para mim é um exercício cada vez mais em ser. Então a gente ama receber pessoas na nossa casa, na medida do possível, a gente faz, a gente chama. E eu percebi assim, porque muitas vezes eu fiquei frustrado de não ter essa mesma reciprocidade. Porque, inevitavelmente, a nossa mente humana ela vai fazer essas associações por conta do século que nós vivemos. O tempo é esse, a gente às vezes espera trocas. Mas a gente é tão abençoado a ter as pessoas na nossa mesa, a conversa, a gente viu o quanto a gente pode abençoá-las também, né? Que tem sido tão recompensador que é tão gostoso você entregar, você abençoar. Sim. Né? Porque o que o homem pode fazer? Nada. Nada. Tá tudo nas mãos do Senhor, Ele é nosso ajudador. Sim. E aí você falou de exercício da generosidade. Como a generosidade é uma virtude, ela é adquirida através do exercício, através de criação de hábitos, né? Então a gente tem que praticar para se tornar um hábito ser generoso. Esse tema ficou muito latente para nossa vida, como nossa casa, né, como casal também, porque a gente entende que um ponto que a gente precisa ser trabalhado como igreja hoje é a questão da comunhão, porque virou uma coisa muito superficial, vir no culto e ir embora, vir no culto e ir embora. E comunhão também não é só uma janta junto, mas eu acho que parte por um início, e talvez você sentar e fazer uma refeição vai ser o início de uma amizade, de uma partilha. Olha, eu tô com um problema tal. Quando vocês for orar, lembra de orar por isso. Você entende? Tudo tem um início, né? Sim. Então, se você enxerga um problema, a gente tem que procurar ser os solucionadores Sim. daquele problema, né? Quem vai colocar a mão, entendeu? A brecha, vai lá, se dispõe e faz, né? Porque se a gente não se torna solucionadores, a gente vai virar apontadores de dedo, jogadores, né? E a gente é bom nisso, hein? Nossa, demais. A gente é muito Eu tava conversando com o pastor esses dias e ele fala, a gente tem solução pra tudo, né? Pra tudo a gente tem solução, a gente tem uma opinião, mas quando você está na cadeira, a decisão é sua, é muito diferente. Uau. Também vamos ler Provérbios 3:27. Se vocês quiserem me ajudar. Provérbios 3:27. Isso. Você achou aí, não? Achei. Posso ler? Pode. Sim. Não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Tô saindo daqui esquartejado. Quantas vezes a gente fecha os olhos, né? Para a necessidade do próximo, né? Sendo egoísta, achando que a nossa é maior ou tem que ser atendida primeiro, né? E a palavra de Deus é cirúrgica. É que a verdade é que todos nós, em algum momento, em alguma fase, a gente precisa dessa ajuda. Sim. A gente, às vezes, está nesse lugar de estar precisando desse auxílio. Sim. Esse auxílio financeiro, esse auxílio, essa parceria, essa comunhão. Então, aí pode ser que a gente
acaba só vendo esse lado nosso, né? Poxa, eu também preciso. Sim. Ninguém me ajuda, então eu não vou ajudar ninguém. A gente sabe que 2025 não está sendo fácil, está sendo um ano desafiador economicamente para o país. E as previsões não são boas. Mas a gente vai continuar se movendo pela economia? A gente vai continuar se movendo pela Bolsa de Valores? A gente vai continuar se movendo pelas notícias? Não é? Porque se a gente faz isso, a gente está confiando na força do nosso braço. Exato. É claro que esse discurso aqui não é um discurso de você ser um irresponsável Não, com de suas forma finanças. nenhuma. Não é essa a intenção nossa. Ao contrário, você é um bom justamente- administrador. Exato. Viva hoje, Deus cuida da manhã. Isso é irresponsabilidade. O que nós estamos tentando aprender e pôr em prática também é sermos mordomos fiéis ao Senhor com Sim. aquilo que Ele nos dá. Sim, porque tudo vem dele, Isso. tudo é para ele, né? E quando você fala que eu também tenho necessidades a ser atendidas, eu lembro de que ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém e ninguém é tão rico que também não possa receber algo, né? Com certeza. Então nós também praticamos a generosidade e de alguma forma queremos ter essa reciprocidade, né? Com certeza. Ale, vamos caminhar para a lição 8 para a gente Vamos. finalizar? Vamos. Aí vai falar sobre a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso, né? E aí a gente sabe que tem responsabilidade tanto aquele que dá como aquele que recebe. Então a mordomia é algo... Tem um ponto aí, acho que você vai tocar nele, que é o tópico 2, fala sobre o zelo. Isso traz muita questão pra gente, assim, do zelo que a gente tem com aquilo que a gente recebe, né? Em cada instância de cuidado, né? Nós somos mordomos com aquilo que Deus nos entrega, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá de responsabilidade. Por exemplo, quem é líder, você vai prestar contas com a forma como você serviu aquilo, né? Em cada instância da igreja, né? Até colocando extra, o seu trabalho, que é um político, se o cara é vereador, se é prefeito, se ele é pastor, a igreja dele, se ele é pastor presidente, as igrejas, se você é líder da IBD, se eu sou da tesouraria, cada um Deus vai cobrar a forma como ele serviu. Então você já imaginou o quanto de zelo se deve ter para determinadas coisas na igreja? Porque imagina que às vezes naquela oferta, naquele dízimo, a pessoa deu literalmente o tudo dela. A oferta da vida. Meu pai sempre me ensinou com muito zelo, porque ele passou a ser pastor em tempo integral lá pelo ano 2000, e ele sempre teve muito zelo nisso, porque eu lembro meu pai ter uma conversa, você já para pensar que a comida que a gente põe na mesa é da oferta da viúva, de alguém que talvez tenha dado tudo. Então a gente tem que ter muito zelo como que administra, como que faz. Isso não só, né, quem vive da obra, mas também como a gente administra os bens da obra e por aí vai, né? Sim. É um zelo que a gente tem que ter muito grande, um temor a Deus, Temor, né? verdade. A gente desperdiça muito, né? Alimentos, roupas, materiais, Tempo. A era do desperdício. E Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vivem, né? Então tudo é do Senhor. Quando eu tenho essa mentalidade de que tudo é dele, nada é meu, é mais fácil de praticar a mordomia, né? E de ter essa responsabilidade que o pastor Rafa falou. A responsabilidade é tanto minha que dou e também daquele que a recebe, né? E Deus é um pai zeloso, como diz aqui na lição. Nós temos também que ser zelosos pela obra de Deus, evitando o desperdício, evitando... Eu falo assim, não de uma forma crítica, né? Mas evitando o consumismo sem causa, sabe? Eu acho que o cristão tem que pensar naquela filosofia menos é mais, né? Até porque o cristão que acaba passando por isso de consumismo prejudica até mesmo a sua generosidade. Sim. Não é? Sim, porque ele só quer ter mais, né? Acaba se endividando. Sim, Então, tudo que passa compra.
Aí vai, a Tira má as no- administração. Tira as notificações da Amazon, da Shopee, da Shein, tira essas notificações. É um exercício. Teus irmãos aqui vai ficar atribulados. Eu tô estudando um livro Rápido e Devagar. Já ouviu falar? Não. Do Daniel Kahneman. Fala sobre filosofia comportamental, finanças comportamentais. E aí fala sobre o cérebro rápido, a parte do cérebro rápido e a parte do cérebro devagar, né? Então a gente acaba tomando decisões ou por um sistema ou por outro sistema. Não que um seja pior que o outro, mas enfim. Então uma das coisas que eles comentam, né, é que o que é que no ambiente que me faz ser consumista? Por exemplo, nessa nossa realidade, é notificações de aplicativos, é a Shopee, é a Amazon, porque eles mandam notificações do quê? De promoções. Então, se eu entendo que aquilo é um gatilho para que eu consuma, eu posso fazer simplesmente bloquear as notificações. Se eu quiser ser mais radical, né? Apago o aplicativo. Olha só, eu sou radical apagando o aplicativo. Então, eu apago o aplicativo de uma forma radical, porque eu começo a evitar esses gastos a A mais. questão Desnecessários. da promoção trabalha a questão da urgência. Da né? urgência. Não, é agora, essa promoção. Você Eu vê, só consigo segurar hoje. você vê quando você vai no mercado e tá tendo aqueles vendedores, né, você vende de elétrico. Não, tem aqui, a gente vai sortear uma promoção, é agora. Como isso pega as pessoas? Inclusive, Não dá pro tempo lado- de pensar. Inclusive pro lado mal, porque assim, eu trabalho com cibersegurança. E a forma mais fácil de você pegar a vulnerabilidade de uma pessoa é trabalhar a questão da pressa e da urgência. Aham. Né? Tem uma pessoa, por exemplo, que compra uma coisa e não chega, porque o site é fake. Compra, mas tem que comprar agora, tem que ser agora. Faz o Pix agora. Tudo é assim, né? Exato. Trabalha a questão da urgência, porque a urgência te pega de calça curta. Você não tem tempo de pensar, de avaliar se aquilo condiz com a sua realidade Se eu ou não. quero, se eu preciso, né? Exatamente. Eu preciso. Exatamente. E assim, pelo menos partindo de mim, não é uma coisa que eu já cheguei, eu já alcancei. O apóstolo Paulo fala, né? Eu não alcancei, então eu também não alcancei. Sim. Mas são exercícios, são informações que a gente procura para realmente mudar esse padrão que a gente está vivendo. Não é possível. Sim. E já caminhando para o final, Sim, eu desculpa. queria ler Não, fica 2 Coríntios 9, do 6 ao 11. É um texto grande, mas bem didático, né? Posso ler? Sim. 2 Coríntios capítulo 9, Do 6 em versículo diante. 6 ao versículo 11. Isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. E Deus, que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, ao qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Essa palavra é bem didática, né? Que onde está o nosso coração e para refletir por que Deus nos dá tantas coisas, né? Para reter ou para abençoar alguém. E o texto também traz um alerta de que Deus vai nos dar o que é necessário, né? Não desejos, porque Ele não é o gênio da lâmpada que eu esfrego e faço 3 pedidos. Né? Ele vai me dar aquilo que é necessário, como um pai dá para o seu filho o que é necessário. E é isso. Uau. Amém. Amém. Pessoal, se você acompanhou até aqui, te convido para você colocar aí nos comentários a hashtag Eu Sirvo com Alegria. Porque aqui na servidão tá o seu esforço físico, o seu esforço financeiro, de tempo, e como a gente pode ver nesse versículo, tem que ser com alegria. Então, coloca aí, se você acompanhou até o final, hashtag Eu Sirvo com Alegria. Quero agradecer a presença do Diogo, Prazer é meu, mais uma vez eu agradeço. da Alessandra, Prazer, Alessandra. do Brano na parte técnica, tá? O Wellington acompanhando também a Alessandra. E Alessandra, queria que você terminasse com uma oração,
cabe a nós agora com essa responsabilidade de colocar em prática. Sim. Então oremos. Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que partilhamos a sua palavra, em que aprendemos mais de ti. E com coração sincero eu digo, Senhor, que sem a ajuda do teu Espírito Santo, eu não vou conseguir. Então eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a ter um coração generoso, a olhar para o nosso próximo, a atender a necessidade dos nossos irmãos, Senhor. Senhor, que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor, não de ganha-ganha, nós não só querendo receber de ti, mas que o nosso relacionamento contigo seja de amor, de paixão, e que nós possamos ser apaixonados pelo que o Senhor é apaixonado. E nós sabemos que o Senhor é apaixonado por pessoas, e que nós possamos ser também apaixonados por pessoas, Senhor. E que a tua palavra nos ensine a cada dia a fazer o bem, e que nós não cansemos de fazer o bem. Nós oramos e agradecemos pela sua palavra, pela sua presença, pelo seu amor, pelo seu perdão e pelo maior presente que o Senhor deu a nós e à humanidade, que foi o seu Filho Jesus, provando o quanto o Senhor é generoso, que nós, como filhos, possamos imitar a Ti, Senhor, dar o nosso melhor, sem querer nada em troca. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Deus Obrigado. abençoe, pessoal. Amém. Nos vemos na próxima. Deus Deus abençoe. abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.